Estou triste e nada faz sentido. O que fazer? Essa é a primeira pergunta e esse é o primeiro conselho. Estou triste, nada faz sentido. O que fazer agora? Talvez você acorde todos os dias e a primeira coisa que sinta seja um peso enorme na alma. Todo dia aquele peso nos ombros. Quem já não sentiu isso? Aquele vazio, uma falta de energia para continuar. Você tenta reagir, mas parece que algo puxa você para baixo. Você já teve esse sentimento? Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, que é o verdadeiro perigo da tristeza. Ela não apenas machuca, ela paralisa. Mas é esse o conselho número 1 para você. Uau! E por que não estamos começando a falar de sentimentos, nem sobre emoções, nem sobre técnicas complicadas, emocionais? Não. E você provavelmente possa estar fazendo a pergunta: por que estamos começando a falar sobre ação? Lembrando que nós estamos com um grupo no Telegram. Por que Telegram? Porque tem mais acesso, que se chama justamente o quê? Esse grupo chama Superação. Superação. Se você falar junto é superação, mas é superação, é movimento. O engraçado pode até parecer uma coincidência, porque quando a gente criou esse nome, superação, a gente não tinha analisado ainda que o primeiro conselho seria esse. E sabe o que é interessante? Isso parece até uma coincidência, mas não é. É uma providência para que você entre e faça parte desse grupo. Quer fazer parte? É um convite. Muitas frases maravilhosas para o seu dia a dia. Agora vamos voltar. Agora, você já teve aquele sentimento dentro da sua casa, dentro do seu quarto? Aí você olha para as paredes. Aí quanto mais você olha para as paredes, mais você olha para os detalhes, mais aquele quarto vai ficando pequeno, mais fica sufocante, mais escuro ele vai ficando. E curiosamente, algo parecido acontece dentro da nossa mente. Quando alguém passa tempo demais olhando apenas para as próprias dores, para os próprios fracassos, para os próprios medos, e é justamente aí que uma tristeza profunda começa a nascer, a crescer, até se transformar em um monstro que acaba nos levando para onde? Para um buraco negro, depressivo e sem esperança. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, principalmente quando teve aquela situação da pandemia. Gente, foi muito grande. Quem estava acostumado a sair de casa, ficar preso, esse sentimento, eu acredito que tenha acontecido com você. E para muitos, pasmem, ainda não acabou. Não acabou. Eu tenho muitos conhecidos amigos que eu estou lembrando deles aqui agora, que eu acredito que você também esteja, que estão passando e passaram por isso. Só que eles não saíram do quarto. E eu acredito que até você não tenha saído de algum tipo de quarto. E aí vem a pergunta: e por que isso acontece? Porque ela recebe toda a atenção da sua grande existência, da sua vida todinha. Você fica focado nos seus problemas, no eu. Ela passa a ser o foco da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe um segredo fascinante quando você estuda hebraico. A palavra hebraica para bondade, ela significa chesed. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para a única cura de acordo com a palavra divina de Deus? Se sim, olha o significado fantástico da palavra chesed. Chesed praticamente é a sua cura, a cura de qualquer pessoa que está dentro de um quarto, dentro do escuro, dentro de um buraco. Chesed não é apenas sentir compaixão. Sabe o que significa? É agir, é fazer alguma coisa, é transformar amor em movimento. Justamente, ação. Por isso o primeiro conselho é mais simples de todos. É o mais simples. Saia do foco em si mesmo, da eudolatria, do egocentrismo, isso mesmo. Jesus sempre fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? E eu vou fazer uma pergunta: quer ser curado? Realmente ser curado? Encontre alguém para ajudar. Haja. Pode parecer muito estranho à primeira vista, pois quando estamos sofrendo, a gente acha que precisamos de quê? De receber. É o momento que a gente só tem que receber. Mas Jesus, ele ensinou algo muito diferente, totalmente diferente disso. Muitas vezes a cura começa quando começamos a dar. E ele fala isso: melhor dar do que receber. Você pode até dizer: mas no momento eu não tenho nada. Perdi a família, perdi meu emprego, perdi minha empresa, perdi a dignidade, perdi a namorada, perdi a esposa, perdi o marido, Tá bom, é muita perda. Eu sei disso. E o que você pode dar é a pergunta-chave. Nunca comece grande, comece pequeno.
Comece por uma ligação, talvez uma visita, talvez uma palavra de encorajamento, talvez ajudar uma criança, talvez ouvir alguém que esteja sozinho. Parece algo muito pequeno e totalmente irrisório, mas é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você ilumina a vida de outras pessoas, uma luz começa a acender dentro de você também. E isso tem ligação direta e profunda com a Bíblia. Olha a história de Abraão, olha a história de Moisés e principalmente de Jesus Cristo. Mesmo eles enfrentando dificuldades, eles continuavam fazendo o quê? Servindo, ajudando, andando, indo para frente. E o mais importante, eles continuavam olhando para além de si mesmos. E foi justamente aí que eles encontraram o quê? A força. E o que isso significa para você hoje, para mim, para nós? Essa é a resposta da pergunta de hoje, do conselho número 1. Estou triste, nada faz sentido. O que fazer agora? Ajude o seu próximo. Essa é a resposta. E agora guarde a frase. Essa frase a seguir aqui é para seu dia, para todos os seus dias maus. Até um dia mau, que são vários muitas vezes, você pode estar passando por vários meses maus. E se possível, mande para uma pessoa que esteja passando por isso também. Olha que frase maravilhosa. A tristeza adora o isolamento, mas o propósito floresce nos seus relacionamentos. Uau! A tristeza adora o seu isolamento, mas o propósito floresce nos seus relacionamentos. A tristeza diz, fique parado, fique em casa. Aí o que o propósito diz? Levanta-se, ande e sirva. O que a tristeza diz? Ninguém precisa de você. Deus diz, eu criei você por uma grande razão. E talvez esteja aqui o maior segredo de todos. Você não está aqui por acidente. Esse problema pode ser a solução de outro. Se você conquista, você tem mais habilidade de ajudar quem já passou. Existe um propósito, existe algo que somente você pode fazer. E quando você começa a caminhar nessa direção, mesmo que seja um pequeno ato de bondade, algo dentro de você começa a despertar novamente. E a grande lição está: nem sempre vencemos a tristeza pensando nela. Muitas vezes vencemos a tristeza servindo apesar dela. Uau! Nem sempre vencemos a tristeza pensando nela. Muitas vezes vencemos a tristeza servindo apesar dela. Eu tenho uma outra pergunta para você. Quem é que veio em sua mente ao assistir esse vídeo? De repente é uma pessoa que ficou gritando, parece que ecoando na sua mente. Já aconteceu isso com você? De repente é a pessoa que Deus permitiu que você tenha as ferramentas que somente você tem a capacidade de ajudar. Seja com uma palavra, seja com um consolo. Muitas vezes você chegando para a pessoa e fala assim: nossa, como é que você está? Estou com saudade, lembrei, essa música me fez lembrar de você. Você sabia que isso ajuda uma pessoa? Muito, mas muitas vezes mais do que uma oração. Porque a oração é uma fala, é você falar com Deus. E muitas vezes você falar com a pessoa é uma forma de você fazer com que ela acorde. E outra, eu tenho um convite especial para você. Nós criamos um grupo no Telegram chamado Super Ação. E tá aqui, ó, QR Code para você entrar em contato. E lá é a letra T de Telegram.me, a letra O, que fazer agora. Você consegue nos encontrar no Telegram, porque é um lugar onde você não vai ter o seu número explicitado. Uau! Gladys, mas eu quero algo mais pessoal. Se você quer algo mais pessoal, tá aí, ó. Esse é meu QR Code do meu WhatsApp. Uau, Gladys! Exatamente. pr.Gladson, Pastor Gladson. E se você quer uma coisa mais pessoal, quem sabe possamos te dar a direção correta para você sair dessa situação. E, quem sabe, sermos grandes amigos.